bom dia. Vocês estão felizes? Olha para a pessoa que está do seu lado, vocês amam essa parte, eu sei. Fala, bom dia, meu amigo. Você está bonito, você está bonita hoje. Jesus te ama e eu também. Vamos lá, amém? Dá um sorriso, não deixa essa chuvinha de Curitiba nos desanimar, não. O sol saiu ontem, celebramos lá em casa, no fim durou 1h30. Falei, Jesus, nós estamos em novembro, mas em todo tempo dai glória, amém? Gente, estou muito feliz e confesso que eu falei assim para o Xande, como que eu vou pregar depois da conferência? Quem esteve aqui na conferência? Gente, se você não esteve aqui, você precisa ouvir as palavras. Foram 4 palavras diferentes. Já está tudo no YouTube, Thiago? No Spotify, não sei. Está entrando. Já entrou do Ribinha. E já entrou... Gente, o Ribinha, ele é pequenininho, né? Da onde sai tudo aquilo? O sangue de Jesus tem poder. Meu Deus do céu, eu queria tocar nele assim, disfarçadamente. Falar, transfere para mim o que você carrega. Gente, ouve a palavra dele. De todos, assim, foi maravilhoso. Mas eu confesso que eu falei, o que eu vou ministrar? O que eu vou falar? Né? Depois de tudo isso. E durante toda a semana eu fiquei refletindo, porque eu saí daqui, assim, quase todas as palavras, sem palavras. Tem uma moça muito querida aqui da igreja, daí ela falou, pastora, você está bem? Eu falei, estou bem. Ela falou que sexta-feira você passou por mim, eu estendi a mão e você passou reto. Eu falei, minha amiga, eu não sabia nem onde eu estava. Eu estava chorando, porque eu saí daqui assim, Jesus, para onde eu irei? Que é isso, Deus? Como eu sou pequena, como eu tenho que aprender, como eu tenho que acessar um nível mais profundo com o Senhor. Então, orando essa semana, eu só vinha no meu coração, de Jesus, eu preciso de um lugar mais profundo, de um relacionamento mais genuíno, de um lugar mais verdadeiro com o Senhor. Me constrangeram as palavras. Me levaram para o lugar de falar, Jesus, eu não sei nada. Eu preciso aprender, eu preciso melhorar. Eu não sei se você saiu com essa... inconformado dessa conferência, mas eu saí inconformada. Eu saí, Jesus, o que eu faço a partir de agora? Porque o Senhor sempre tem algo novo, a palavra dele se renova todos os dias. E de verdade, hoje escutando o Henrique falar... testemunhar, e agora a Carla, o Senhor vem testificando dentro do meu coração. O Senhor está nos levando para esse lugar de descoberta. O Senhor está nos levando para conhecer a nossa humanidade, mas mergulhar mais profundo no rio de Deus. Mergulhar mais profundo num lugar que Ele vai transformar as nossas vidas, e não mais do que temos, mas de quem somos. O Senhor quer entrar dentro de nós, que não tenha resquício nenhum mais das nossas verdades. O Paulo e a Carla, eu pude ver essa transformação, o Henrique também. Tantas coisas que o Senhor fez na vida deles. Mas ainda há uma busca incessante por mais. Sabe uma coisa que não tem fim, é um rio profundo, que precisa cada dia mais da nossa entrega. Então eu queria falar hoje com vocês sobre Mateus 6. Né, a nossa cultura... poema, a gente fala de Mateus 6 todos os dias, toda hora. E eu queria que você abrisse comigo aí, por favor, na sua Bíblia. E é onde a gente vai ficar hoje, Mateus 6. E eu queria te pedir que o mesmo fogo e a mesma emoção e alegria que nós saímos daqui da conferência, ela continue dentro dos nossos corações. Nós não vivemos de conferência em conferência. Nós vivemos do que? Daquilo que o Senhor tem para nos derramar todos os dias. Então não é a Get Up, agora eu vou esperar o Fire Refine, ou dia 22 o pastor Leandro Barreto vai estar aqui, podia contar? Não é isso, queridos. Não podia, Xande? Ah. Eu estou aprendendo com ele. Tudo que você fala pro Xande, não conta para ninguém. Não, mas não é o segredo dos irmãos, viu, gente? Meu marido é de Deus. Mas você falou assim, Xande, não conta ainda quem vai pregar na Get Up. Meu amigo, é a mesma coisa de você falar, pode contar. Ele vai contar. Não conta a próxima série. Ele vai falar, não adianta.
Mas assim, o Lê vai estar com a gente dia 21 ou 22? 21, eu acho, é uma quinta-feira, véspera de feriado. Mas então nós não vivemos disso, sabe? Sou cheio na Get Up, daí eu vou soltando um pouquinho, até que eu fique vazio novamente e me encha na próxima conferência, no próximo pastorzão, o pastor. Não, querido. A gente vive numa busca incessante por aquilo que Deus tem para derramar nas nossas vidas. E a chave do nosso coração precisa estar aqui, ó. Mateus 6. Mateus 6 diz 3 coisas. Quando você for semear, quando você for orar e quando você for jejuar. A nossa vida é entrega, busca e morte. Essa é a vida e isso que o Senhor quer nos ensinar. A entrega de um coração de mãos abertas, uma entrega genuína de Senhor, nada é meu, tudo vem de Ti. Uma busca por Ele alta, de oração, de quem Ele é, de reconhecer o poder de Deus. E o jejum fala do que? Da nossa morte. Daquilo que nós precisamos morrer, daquilo que nós precisamos deixar de ser. Daquilo que nós precisamos nos esvaziar para nos encher de quem? De Cristo. Então Mateus 6 diz assim: tenham cuidado, não pratiquem suas boas ações em público, para serem admirados por outro, pois não receberão a recompensa de seu Pai que está no céu. Quando ajudarem alguém necessitado, não façam como os hipócritas que tocam trombetas nas sinagogas e nas ruas para serem elogiados pelos outros. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Então, quando a gente quer fazer algo para mostrar ou algo para se promover, a única recompensa que você pode receber, querido, é o aplauso das pessoas. Mas quando você faz algo verdadeiro, construído do coração de Deus, você é honrado pelo Pai. Então a diferença de muitos de nós, até dos meus erros muitas vezes, é construir algo para as pessoas, porque essa recompensa acaba. O aplauso um dia acaba. A bajulação um dia acaba. Os bens adquiridos uns dias vão ficar, mas aquilo que você constrói genuinamente no Senhor te traz uma satisfação eterna. Então não faça, não mostre. A Bíblia diz que a mão direita dá é aquilo que Deus faz. E o que a mão esquerda faz é aquilo que é feito por homens. Então aquilo que é feito por Deus, não fique mostrando aos homens. Aquilo que é feito por Deus, não fique bajulando aos homens. Porque nós estamos construindo algo genuíno. Porque a nossa recompensa é sermos parecidos com Ele. Eu queria contar um testemunho. Você falou, pastora, mas você acabou de falar que o que dá com a mão direita não mostra com a mão esquerda. Mas eu queria te mostrar o contexto de algo. Essa semana eu tirei para organizar minha casa. E sexta-feira eu saí, eu fui ao açougue. Depois eu fui à farmácia e depois ao supermercado. E eu confesso que eu sou muito grata a Deus. Isso é o meu coração. Eu vou no supermercado, no açougue, eu compro as carnes que eu preciso. E eu entro no carro e falo, Deus, obrigada. Olha que bênção, amor. Olha, Malu, compramos as carnes, Jesus é bom. E eu estava dentro do carro, eu fui na farmácia, comprei tudo que eu precisava. E fui ao supermercado e comprei tudo que precisava. E dentro do carro, ali dirigindo, eu falei, Jesus, o Senhor é bom. Um dia eu não podia comprar nada. Um dia eu comprei, a minha avó mandava eu comer uma colher de Nescau e dormir, porque não tinha o que comer. E hoje eu pude entrar nesses lugares e comprar tudo que eu preciso, porque o Senhor tem cuidado de mim. E eu sempre ensino a Malu, olha como o Senhor é bom. As coisas estão tão caras, e eu vim com esse coração grato. E por último, faltava eu ir na farmácia, eu estava na fila. Eu não sei se você, mas eu nunca vou na farmácia e demoro menos de 30 minutos. Porque a fila na farmácia é eterna. Vocês não têm essa impressão? Tudo demora na farmácia. Eu fiquei na fila e vi um casal. E esse casal estava com um pacote de fralda, um pacote de leite, um pacote de lenço umedecido. E ele ficava lá e a moça falava, moço, não está passando. Daí ele falou, mas você me conhece. E ele falava, eu acho que eles são venezuelanos, eu não sei. E ele dizia, e a pessoa falava, moço, não está passando. Daí ela olhava para a amiga dela, daí a amiga dela falava, eu lembro de vocês compram aqui, mas não está passando.
E ele com o bebezinho no colo olhava para a esposa assim, e a esposa meio nervosa, ansiosa, mas é o cartão do meu trabalho, desconta no meu salário. Moça, eu não sei se você já excedeu o limite, mas não está indo. E eles olhavam um para o outro assim, todo mundo da farmácia estava fazendo tudo o que deveria fazer. Todo mundo, mas eu estava olhando aquele casal, eu falei, Jesus, eu acabei de vir no carro agradecendo pelo que o Senhor tem feito por mim. Eu acabei de vir no carro dizendo que o Senhor é bom, e como que eu não vou dividir isso que o Senhor tem feito por mim, pelas pessoas. Daí aquele casal saiu, eu falei, moça, me perdoa a intromissão, por que eles não estão conseguindo comprar? Ela falou, moça, é cartão que desconta no salário, de certo? Ele já gastou tudo que podia nesse mês. Daí eu falei, Malu, corre lá e chama eles. Daí eu fui até o estacionamento, aquele casal, eles falam português com muita dificuldade. Daí eu falei, o que você precisa comprar isso? Ele falou, Eu falei, você não tem como comprar? Ele falou, não. Eu falei, vem aqui. Daí fui lá, falei para a moça, põe tudo, fui no caixa, comprei. E ele tremia. Eu falei para ele, eu quero te dizer, você não precisa me agradecer, porque não sou eu que estou fazendo isso por você. Jesus me abençoou. E eu quero abençoar você, porque Jesus tocou no meu coração. Porque eu também não tinha condição de fazer isso, mas o Senhor tem transformado a minha vida. Então recebe essa fralda, esse leite e esse lenço e vai para sua casa em paz, porque o Senhor tem cuidado de vocês. E a mulher do caixa começou a chorar, e a Malu ficou olhando para mim, e ela falou assim, eu sou cristã, a minha mãe é cristã, e ela falou, vai para o Brasil, tenta a vida lá, porque Jesus está com você. E minha mãe me disse, pessoas boas vão te encontrar, filho. E você é essa pessoa boa. Eu falei, não sou boa não, Jesus é bom. Vai em paz para sua casa. E ele saiu com a fralda na mão, e a Malu falou, mãe, ele está feliz, né? Daí eu falei, filha, a moça disse que ele compra sempre aqui, eu acho que ele tem dinheiro para comprar. Eu falei, filha, não é sobre ter, não é sobre para quem eu estou fazendo, é sobre partilhar daquilo que Jesus tem derramado nas nossas vidas. E ele, casal, foi embora, e a mulher do caixa falou para mim, Jesus é bom. Eu falei, Jesus mudou a minha vida, moça. Ela falou, a minha também. E eu fui embora, não só grata pelo que ele tem feito por mim, mas grata também por aquilo que ele tem permitido que eu possa fazer pelas pessoas. Você entende que é uma vida de entrega, é uma vida de contemplação, é uma vida de adorar o Senhor em todos os sentidos. É entender que em todo momento existe um propósito. Em todo lugar, se eu estou comprando é por glória a Deus, se eu estou abençoando é por glória a Deus, se eu não estou conseguindo comprar e estou feliz é porque eu dou glória a Deus. Porque Mateus 6,6 nos ensina todas as coisas, a entrega, a oração, a morte, o jejum, todas as coisas são uma construção daquilo que Deus está fazendo dentro de nós. Então a gente passa a entender que eu não vivo por viver, mas eu trilho um caminho fiel e verdadeiro. E daí nós fomos montar as coisas de Natal na minha casa. Eu e o Xande somos apaixonados por Natal. Daí você disse, não é de Deus, a bola de Natal eu não sei da onde, o Papai Noel não sei o que, meu amigo, só se for o seu, me perdoa, porque o meu é abençoado. O meu é abençoado. Nós pegamos os 3 juntos, a estrela, e colocamos na ponta da árvore e falamos, Jesus, nós queremos comemorar, porque eu passei 20 natais na minha vida, chorando com a minha mãe drogada na rua, sem saber onde ela estava. E se hoje eu tenho uma família, que eu posso fazer uma árvore de Natal, e celebrar e mostrar para minha filha, querida, isso é uma festa para Jesus, filha. A nossa casa transborda a alegria de Jesus. E a gente colocou música, e nós 3 colocamos a estrela. E nós oramos juntos. Se isso não é Jesus, meu querido, eu não sei falar para você o que é. Porque a minha casa é do Senhor. E eu compro enfeite, eu arrumo a minha casa 2 meses antes. E se deixar eu tiro só no carnaval, porque eu sei os natais que eu passei. Eu sei. É cedo, é muito, não pode, querido. Eu sei a alegria que é servir ao Senhor. Eu sei a alegria que é de um Deus que transformou a minha vida, que colocou brilho no meu olho, que me deu nova esperança, que me tirou do lixo,
que me tirou de um lugar que só eu sei de onde eu saí, para poder proporcionar para minha filha um Natal de alegria, de prosperidade. Só eu sei. E que bom que um dia eu fui ferida. E que bom que um dia eu perdi, que bom que um dia eu não tive, porque hoje há brilho nos meus olhos para enxergar o poder de Deus numa bolinha de Natal, num Papai Noel gordinho, bonitinho, que a minha cachorra ficou com medo, não queria ficar dentro da minha casa porque ela estava com medo do Papai Noel. Querido, eu sei de onde Jesus me tirou, e eu celebro Ele em todos os lugares da minha vida. Você entende que há um lugar mais profundo para você? Que há um lugar mais profundo para a sua família, que há um lugar mais profundo de uma construção para conhecer o brilho dos olhos de Jesus. Então aquela família foi embora. Eu tenho certeza que naquela farmácia as pessoas puderam sentir um pouquinho do amor de Deus. Pastora, mas você acabou de falar que a Bíblia diz. E as pessoas viram o que você fez. A Bíblia diz que você não pode se enaltecer daquilo que você faz, mas você pode enaltecer a Jesus daquilo que você está fazendo. Quando eu entreguei aquela semente, eu disse para ele: você não precisa me agradecer, porque eu jamais poderia fazer isso por você, se Jesus não tivesse transformado a minha vida. Então quando a Bíblia diz não mostre, é não se engrandeça, é não leve um prêmio que não é seu, por algo que você tem feito. Quando você ora por cura, não leve a glória de que a pessoa foi curada, você foi um instrumento de Deus, porque quem curou foi Jesus. Então se você para alguém na rua e diz: olha, eu queria te entregar isso, porque Jesus mandou te abençoar, você não está se enaltecendo, você está dizendo: olha, foi Jesus que entregou isso para você, porque a glória é dele. Então Mateus diz: não se engrandeça, não tente se enaltecer por aquilo que você faz, abençoe e entregue. Faça aquilo que Jesus está te pedindo e dê glória àquele que é digno de glória. Porque se você se enaltece ou enaltece os homens, a única recompensa que você receberá será dos homens. E um dia a igreja fecha, um dia as pessoas vão embora. No domingo à noite, quando toca o barulhinho do Fantástico, que não está dando nem para assistir o Fantástico mais, né? Está difícil, televisão. Só está você, seu marido, seus filhos. Não tem aplauso, não tem grandes revelações. Tem uma família que vai enfrentar segunda-feira os problemas. E é ali que Jesus precisa ser exaltado. É na paz de dormir e deitar sua cabeça no travesseiro e dizer: o Senhor é bom. É olhar para o seu casamento e dizer: Senhor, o Senhor tem cuidado de nós. É olhar para os seus filhos e ver: eu tenho construído algo do Senhor, porque um dia os aplausos vão embora. Dentro de casa é: põe o lixo para fora, Xandão. Passa o aspirador, Xandão. Vamos lá, Xandão. A blusa na cadeira, mas eu vou usar ainda, por que eu vou guardar? Porque tem que guardar, Xandão. O tênis 43 que a gente tropeça, quase cai de cabeça no chão, tá ali porque eu vou usar amanhã cedo. Vocês também têm um assim em casa? Ali que tem que ter a glória de Deus. Ali que tem que ter o perdão, a misericórdia. Ali que tem que ter o olho no olho, o coração entregue. E não os aplausos da sinagoga. Você entende o lugar genuíno que Jesus tem nos levado? De ser igreja dentro de casa. De ser igreja no seu trabalho. De dizer não a um cargo maior, porque aquilo vai me corromper. Mateus 6,6, 3 princípios que a gente precisa cumprir, que a gente precisa caminhar, que a gente precisa entregar. Existem três práticas nesses versículos que a gente entrega: alegria, justiça e paz no Espírito. É isso que nós devemos buscar. Sermos alegres, não tratarmos as coisas com as nossas justiças e buscar a paz do Espírito que excede todas as coisas. Então esse versículo diz de amar ao próximo acima de todas as coisas. Amar acima dos seus interesses. É difícil, querido, é difícil pra caramba. Tem dia que você fala: Deus, eu não estou querendo renunciar a isso. Eu não estou querendo dar o meu lugar. Eu não queria dar chance. Aqui em Curitiba, não sei se vocês passam por isso, mas as pessoas, eu fico inconformada que eu dou a vez para as pessoas entrarem no trânsito, elas não me agradecem. E eu ficava inconformada com isso.
Eu parava, a pessoa passava, eu não virava o rosto, eu não fazia assim. Falei, gente, lá na minha cidade a gente dá um tchauzinho, buzina. E eles passavam. Daí um dia eu conversando com a Malu, falei, filha, não é possível. Ó, fica vendo, filha, fica vendo. Daí ela vai, ó, eu vou dar lugar, eles não vão agradecer. Daí a hora que a pessoa passou, não agradeceu, eu falei, tá vendo? A Malu falou assim pra mim, mas por que eles têm que te agradecer, mãe? Daí eu falei, Maria Luísa, porque eu tô querendo que a mão esquerda veja o que a direita faz. Falei, é verdade. Elas não têm que me agradecer, eu estou fazendo o quê? Eu estou dando lugar para o outro. Por que eu quero um tchauzinho, uma buzinadinha, obrigada? Por que eu quero parar na faixa? É minha obrigação parar na faixa. Por que eu quero que as pessoas passem na faixa e falem, obrigada, Marcela amada? Por quê? Porque a gente gosta da glória. A gente gosta da recompensa. Mas aqui está te dizendo, você não precisa dos aplausos. Você precisa ter um olhar, uma vida parecida com a de Jesus. É isso que você precisa buscar. E logo em seguida diz assim, mas quando ajudar alguém necessitado, não deixe que a mão esquerda saiba que a direita está fazendo. Deem sua ajuda em segredo, e seu pai que observa em segredo os recompensará. Da onde vem a sua recompensa? Do Pai que está no céu. A sua recompensa vem dele. Isso é uma promessa, se você fizer, se você cumprir, aquele que está no céu te recompensará. E por que a gente espera tanto das pessoas, dos homens, da igreja, do pastor, do líder? Porque se há uma promessa, faça o que é certo, o Senhor te recompensará. Por que a gente espera das pessoas? Por que a gente quer o obrigado, o aplauso, se existe uma promessa de recompensa? Porque daí você deita na sua cama e você descansa. Por quê? Porque você está fazendo a coisa certa. E aquele que cuida de você te recompensará. Então é uma promessa de descanso, de paz. De deitar no travesseiro e dizer, eu tenho feito a minha parte. E logo em seguida, a gente vai ver o que no versículo? Ensino sobre oração. Oração, buscar o Senhor. Buscar a Deus, exaltar o nome dEle. O Ribinha falou muito sexta-feira. Ele falando sobre Clarice Lispector, Renato Russo. Uma vez eu li a biografia, é biografia, né? Ele fala bibliografia. Do Cazuza. Você vê que todos eles têm um anseio desesperado por fazer algo acontecer. Quando eu conhecia Jesus, e escutando o Ribinha falar sexta, eu amo biografia, amo ler livro de história da vida das pessoas, amo. E quando você começa a ler, você fala, meu Deus, eles tinham um anseio, uma inquietação na alma. Eles conquistavam, ficavam famosos e não se satisfaziam, porque o vazio que há dentro deles chama Jesus Cristo. E essa oração, que nós temos tanto poder, esse quartinho que tanto nos é ensinado, porque nós deixamos de praticar? Nós aqui da igreja, nós que aprendemos todos os domingos sobre isso, porque muitas vezes nós deixamos de praticar o nosso sacerdócio, deixamos de orar. A oração engrandece a Deus, a oração engrandece o poder de Deus, e entrega as nossas súplicas, os nossos corações, entrega aquilo que nós precisamos, mas também aquilo que nós transbordamos de amor. E a nossa oração se tornou repetitiva, se tornou um monte de requerimento, petições assinadas por nós requerendo aquilo que nós temos direito, e deixamos de entender que isso é um poder que frutifica o amor de Jesus dentro de nós. Nós oramos, cura, restaura, liberta, em nome de Jesus. Mas será que nós não queremos o resultado para saber quanto de Deus nós somos? Será que nós não queremos o resultado para mostrar o quanto ungido nós temos nos tornado? A oração banaliza, perde o poder. A oração deixa de ser uma ferramenta que o Senhor nos deu, de adoração, de entrega, de súplica, para ser algo que enaltece o nosso ego. Então Mateus 6, no versículo 5 diz assim, quando vocês orarem,
Não sejam como os hipócritas que gostam de orar em público nas sinagogas e nas esquinas onde todos possam vê-los. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Não tem outra recompensa, além do aplauso, recompensa humana. Mas, quando orarem, cada um vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai em segredo. Então o seu pai, que observa em segredo, os recompensará. Outra promessa. Vá em segredo, porque aquele que também age em segredo te recompensará. Ao orar, não repita frases vazias sem parar, como fazem os gentios. Eles acham que se repetirem as palavras várias vezes, suas orações serão respondidas. Não sejam como eles, pois o seu Pai sabe exatamente do que vocês precisam, antes mesmo de vocês pedirem. É a mesma coisa da Malu olhar para mim e dizer: mãe, eu preciso de lanche na escola amanhã. Eu preciso de lanche na escola amanhã. Mãe, você já fez o meu lanche? Mãe, amanhã tem que levar lanche na escola. Ela não precisa, eu já sei do que ela precisa. Por que a gente perde nosso tempo de adorar requerendo aquilo que já é nosso por direito? É a mesma coisa de eu entrar com uma petição lá com o juiz e pedir: juiz, eu quero ser mãe da Malu. Eu já sou mãe da Malu. Já é um direito meu, não preciso requerer. Mas se eu quiser adotar uma criança, eu desejo no meu coração, eu escolho aquela adoção. Eu requeiro porque é uma opção da minha vida. Eu não preciso, mas eu quero fazer por amor e entrega ao Senhor. Então você diz: a adoção, você tem um filho biológico, é muito mais importante do que um filho adotivo. Querido, você escolhe ser pai e mãe daquela criança. Você consegue enxergar o poder disso? Você escolhe, eu escolhi você, filho, ser pai e ser mãe. Então com Deus você pode requerer, mas você faz o quê? Você escolhe adorá-lo. Você escolhe estar apaixonado. E a sua oração não é repetitiva, mas é dizer: eu só consigo dizer o quanto o Senhor é bom. Eu só consigo dizer o quanto o Senhor é maravilhoso, o quanto o Senhor mudou a minha vida. Eu só consigo falar da sua grandeza, Senhor. Então não repita. O nosso quartinho virou um tribunal. Um tribunal. Que a gente se ajoelha, senta, eu não sei, e muitas vezes fica requerendo. Não faça isso. Porque aquele que escuta em segredo, em segredo ele recompensará. Nós temos tantas promessas na Bíblia. Portanto, orem da seguinte forma: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Eu já começo dizendo: o Senhor é santo. O Senhor que está no céu é santo e poderoso. Não uma oração que eu repito, porque eu aprendi desde que eu era pequenininho, porque está na Bíblia. Não, eu digo: o Senhor é santo. O Senhor está no céu e a sua santidade me constrange. E eu quero ser santo, assim como o Senhor é santo. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Você tem coragem de orar isso, querido? Seja feita a tua vontade. Você tem coragem? Faz a tua vontade na minha vida. O Xande brinca que ele orou quando ele era recém-convertido, para Deus tirar tudo que não era dele da sua vida. O que sobrou? Nada. Nada. Você está disposto a orar: seja feita a tua vontade, e não sobrar nada? Porque muitas coisas que nós conquistamos não eram da vontade de Deus. Seja feita a tua vontade. E Senhor, é verdadeiro, é do fundo do meu coração. Seja feita a tua vontade na minha vida. A tua vontade, Senhor. Assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão para esse dia. E perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. O seu Pai Celestial perdoará, se perdoarem aqueles que pecam contra você. Mas se vocês se recusarem a perdoar os outros, seu Pai não perdoará os seus pecados. Aqui a gente pega um lugar bem delicado. O lugar de assumir responsabilidade de que eu devo perdoar.
o lugar de assumir responsabilidade de que eu devo dar o primeiro passo. A gente muitas vezes requer aquilo que nós não somos. Às vezes você está na igreja e você diz assim, mas a igreja não é família espiritual nada. E a Poema não tem discipulado não. Querido, você tem caminhado com as pessoas? Você tem construído um verdadeiro lugar de confiança e de entrega? Como que você vai ser discipulado por algo que você não é um corpo? Que você não tem construído um corpo? Então a gente julga, a gente nomeia, mas a gente não se torna. A gente não perdoa. Sendo que a oração precisa vir de uma ação das nossas partes. Eu falo ao Senhor, eu exalto ao Senhor, eu entrego ao Senhor, e a minha postura a partir de agora é caminhar sobre esse lugar, perdoando, entregando, sendo misericordioso, gracioso. Então eu oro e me torno a oração. Então eu oro e me torno aquilo que eu tenho pedido. Se é perdoar, eu perdoo. Se é entregar, eu entrego. E eu construo uma relação verdadeira aqui na terra, daquilo que Jesus tem feito dentro de mim. Então todas essas coisas não são palavras, são verdades construídas no nosso coração. Então nós saímos de uma conferência quebrados. Nós saímos de uma conferência quebrados no sentido de, eu anseio em ser assim. Eu anseio em não ser mais da forma como eu sou em determinadas situações, Jesus. Eu anseio não ter mais esse pensamento, eu anseio não ser mais julgador. Eu anseio verdadeiramente, Jesus, ser igual ao Ribinha está pregando. Eu anseio. Então a oração precisa ser a prática das nossas vidas. A oração precisa ser o nosso cotidiano, o nosso dia a dia. Porque aqui a Bíblia diz, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. E eu não estou dizendo só de pão físico, alimento. Mas o que você precisa, o Senhor te entrega naquele dia. Mansidão, domínio próprio. Todas as coisas que você precisa, o Senhor vai derramar. Desde que você busque e se entregue a isso. Então você não é mais reativo, você não é mais grosseiro, você não fala mais às pessoas, você não julga, porque o pão nosso de cada dia, o Senhor nos dá hoje, o pão do alimento, o pão das misericórdias, o pão da graça, tudo que eu preciso, o Senhor me entrega diariamente, porque a palavra de Deus se renova dia após dia. Então você passa a agir de uma forma diferente, porque a cada amanhecer, uma nova porção é entregue a você. Você crê nisso? A cada manhã. E não é só o arroz e o feijão. É a alegria do Espírito Santo. É a misericórdia. É o amor ao próximo. É a aliança que você tem com o Senhor. Todas essas coisas diariamente o Senhor derrama sobre a sua vida. E continuando, ensino sobre o jejum. Jejum é matar a nossa carne. Jejum dá uma pregação e eu não quero me aprofundar nisso. Mas eu quero que a gente entenda que nós precisamos muitas vezes abster do nosso eu. Às vezes a gente fala, eu vou fazer jejum de Instagram, querido. Não faça jejum daquilo que já não deveria estar na sua vida. Não posso entrar no Instagram, não deveria estar na sua vida 10 horas de internet. Então jejue algo para matar a sua carne. Jejue algo que te faça realmente, verdadeiramente, sentir a sua humanidade sendo esvaziada para a glória de Deus entrar. Então, a Bíblia diz, queria ler com vocês aqui, quando jejuarem, não faça como os hipócritas que se esforçam para receber tristes e desarrumados, a fim de que as pessoas percebam que estão jejuando. Então, quando você morre, eu estou lavando o banheiro da igreja, quero que todo mundo veja, porque eu nunca lavei o banheiro e eu estou aqui, suando, sofrendo, lavando o banheiro da igreja. Eu tenho nojo, estou com golpe de ânsia lavando o banheiro da igreja. Olha que sacrifício eu estou fazendo por Jesus. Querido, coloca um sorriso no seu rosto. Se você não gosta de ficar na porta, que todo mundo abraça, entrega balinha e dá abraço em todo mundo. Porque você mata a sua carne para que o nome de Jesus seja exaltado. Então, essa parte da Bíblia quer dizer sobre a morte da nossa natureza.
A morte entrega do nosso corpo físico, de fazer muitas vezes o que a gente não quer, de entregar muitas vezes aquilo que a gente não deseja entregar. E não fazer com cara de derrotado. Eu estou na luta, irmão, porque Jesus está matando a minha vida. Penteia o cabelo, coloca um sorriso no seu rosto e diz: o Senhor tem trabalhado na minha vida, mas eu continuo dando glórias a Ele. Então você não precisa morrer para mostrar para as pessoas o quanto de Deus você é. Você não precisa fazer cara de sofrido para dizer que você está na prova. Porque de verdade o que existe na igreja hoje é um monte de cristão sofrendo, porque é muito difícil servir a Jesus. Porque é muito pesado. Desde quando eu entrei na Poema, o Senhor tem acabado com a minha vida, querido, com a minha também. Há 16 anos. Sabe por quê? Porque eu necessito ser parecido com Ele. E que bom que eu tenho sido ferido. E que bom que eu tenho sido machucado, porque a minha natureza não tem mais espaço. Existem dias difíceis, querido, entenda. Eu não estou dizendo que você tem que sorrir o tempo todo. Eu não estou dizendo que você tem que o tempo todo celebrar. Existem dias difíceis. Mas a nossa essência precisa ser de alegria e adoração a Deus. Eu não estou entregando. Ai, Jesus está pedindo que eu faça. Jesus está falando a minha vida. Você desanima de conversar com algumas pessoas. O tempo todo. Como é que você está dando a luta? Meu Deus, é prova atrás de prova. É muito difícil, é morte atrás de morte. Esse é o Evangelho. Penteia o seu cabelo, coloca um sorriso no rosto e diz: o Senhor tem me feito uma nova criatura. Tem lutas que você não precisa dizer para ninguém. Tem lutas que você não precisa fazer um cartaz e mostrar para todo mundo. Tem luta que é de Jesus matando a sua carne. E o sinal disso é que você se mantém feliz. Feliz. Tem luta que é sua e com Jesus. Então, como eu disse, eu não quero prolongar especificamente no jejum, porque daria uma pregação inteira. Mas aqui eu quero dizer sobre a morte da sua carne. Sobre a morte do seu eu. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Mas quando jejuarem, penteiem o cabelo, lavem o rosto. Desse modo ninguém notará que estão jejuando, exceto seu Pai, que sabe que vocês fazem em segredo, e seu Pai, que observa em segredo, os recompensará. Então as minhas lutas, a morte da minha carne, muitas vezes eu entrego para Jesus. E é no silêncio do meu quartinho que o meu choro escorre. E é no silêncio do meu quartinho que o medo vem. E é no silêncio do meu quartinho que eu entrego todas as minhas inseguranças. Porque em segredo Ele mostra, e aquele que em segredo recebe, recompensará. Ensino sobre dinheiros e bens, aqui ó, no 19. Não ajuntem tesouros nessa terra, onde as traças e a ferrugem os destrói, onde os ladrões arrombam casas e o furtam. Ajuntem os seus tesouros no céu, onde traças e ferrugens não destroem, onde ladrões não arrombam nem furtam. Onde o seu tesouro estiver, ali também estará o seu coração. Um versículo que todo mundo conhece. Mas será que a gente tem entendido que o que a gente tem construído aqui não é um império, mas é reino de Deus? A gente recebeu uma mensagem esses dias de um amigo muito... É um amigo que sempre dá um feedback duro. Sabe aquele amigo que você fala: ih, deve ter visto alguma coisa, vai vir um feedback pesado. E a hora que a gente abriu, enfim, eram várias coisas. E esse amigo diz assim: continuem construindo o reino de Deus. Porque o perigo hoje, talvez o que a gente possa fazer com mais facilidade, é construir impérios para nós. E é um lugar muito perigoso. Então Jesus tem nos dado um coração de construir algo para o reino de Deus. Todas as coisas, quando eu faço, eu penso o quanto isso vai fazer com que o reino de Deus prossiga. O quanto isso vai com que o reino de Deus prospere. O quanto isso ajuda para que o reino de Deus venha encontrando outras pessoas. Eu não estou construindo um império do meu ministério, da minha vida, mas eu tenho construindo algo genuíno para o Senhor. Então a igreja está aqui, é para o Senhor. A Amanda esses dias falou: Má, acabei de passar na linha verde, acho que o Du estava também, e tinha uma pessoa tentando se jogar da ponte.
Daí a Amanda falou, mãe, eu fui embora, eu comecei a pesquisar as notícias, estava com as crianças. Será que conseguiram salvar aquele homem? Falei, Amanda, tá vendo enquanto a gente está com picuinha, existem pessoas lá fora morrendo porque não conhecem o reino de Deus. Porque não conhece verdadeiramente o Evangelho. E a gente está com picuinhas pequenas, construindo impérios, coisas que satisfaçam a nossa vontade. E tem gente lá fora suplicando por conhecer a verdade do reino. Daí a Amanda falou, eu fiquei pensando nisso. Então prossigamos em levar o Evangelho, em expandir o reino, e não construir algo próprio para nós. O que você vê de ruim na Poema, a gente como pastor vê 10 vezes mais. A gente enxerga. O problema é que nós estamos tentando, com o joelho no chão, fazer uma igreja melhor para o reino de Deus e não ficar reclamando para vocês. Vocês não veem a gente subir aqui e dizer, estamos sem dinheiro, estamos precisando de líder, precisamos de inscrição para conferência, precisamos disso. A gente não faz, porque essas petições, essas reclamações, nós colocamos o joelho no chão e pedindo para Deus transformar em nós. Em nós. Eu também faço uma mesa com você e aponto 300 coisas que eu preciso melhorar na Poema Curitiba. Mas a diferença é que eu tenho tentado ser uma pessoa melhor. Eu tenho tentado, numa igreja grande, manter uma cultura genuína. Eu tenho tentado não sacrificar a minha família, mas dar atenção para todo mundo. Eu tenho tentado andar num lugar mais alto para que a igreja possa andar. Eu tenho tentado semear para que a igreja semeie. Só que não adianta a gente entregar a vida enquanto as outras pessoas apontam. É necessário verdadeiramente que todos nós venhamos a entregar um evangelho de reino de Deus. Mas quando tinha 100 pessoas, vocês sentavam com todo mundo. Vocês tinham mesa, gente, eu tinha, mas agora eu não consigo mais. E você pode ter mesa com as pessoas. E você pode derramar daquilo que um dia eu derramei sobre você. E isso a gente constrói o quê? O reino de Deus. A mesa do Senhor. A mesa do qual o partir do pão. O que Jesus fez antes de morrer? Acho que foi o Ribinha que falou isso, não foi? Partiu o pão. Partilhou. Então a mesa que um dia você recebeu, agora você dá. E isso é o que? A multiplicação do reino de Deus. E não um império que você fica esperando o rei sentar para você continuar fazendo. É reino de Deus. É partir do pão. Eu fico vendo o Humberto e a Ellen, eu falo, gente do céu. O Humberto e a Ellen é o rei das mesas. Talvez você não veja o Humberto e a Ellen num cargo alto. Talvez você não veja o Humberto e a Ellen serve na limpeza. Talvez você não veja eles supervisor, pastor, mas eu não vi acho que não tem um fim de semana, uma vez na semana que esses dois não estão na mesa. E eu sei que eles odeiam exposição, vão querer me matar depois disso. Pensa no casal discreto e eu estou aqui, uhul! Mas é porque você entende? Toda vez que eu abro o Instagram, tá lá eles numa mesa. E as mesas não é ontem, é meia-noite não, querido. Eles gostam de ver o sol nascer. Você entende? Não tem cargo. Não são supervisores, coordenadores, presbíteros e o que mais tem? Como que é o outro lá que tem o nome? Não é a Bíblia não, que tem... enfim, não tem. Tem coração de reino. Tem coração de entrega. Tem coração que ama. Eu preciso receber, porque um dia aquilo que me deu, hoje é o que eu dou. Aquilo que eu recebi, hoje é o que eu entrego. Porque no final, todos vamos para o mesmo lugar. Adorar o mesmo Deus. O mesmo Deus. Então nós não estamos construindo cargos, impérios, patrimônios. Nós estamos construindo uma igreja que é o céu na terra. Porque um monte de mini-cristos, pessoas que se parecem com Ele, têm sido gerados em mim e em você. Seus olhos são como uma lâmpada que ilumina todo o corpo. Quando os olhos são bons, todo o resto do corpo será bom. Mas quando os olhos são maus, o corpo se enche de escuridão. E se a luz que há em vocês é na verdade escuridão, como é profunda essa escuridão?
Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro. Será dedicado a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Vocês não podem servir a Deus e ao poder. Vocês não podem servir a Deus e as vontades próprias. Nós precisamos servir somente a Deus. Porque daí o que vai acontecer? Nós vamos aprender a não nos preocupar. Por isso eu lhes digo que não se preocupem com a vida diária, se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. A vida não é mais que comida e o corpo não é mais que roupa. Observe os pássaros, eles não plantam, nem colhem, nem guardam alimento em celeiros, pois o seu Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês não são mais valiosos que os pássaros? Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos 1 hora de vida? Qual de nós consegue, diante de tanta preocupação, aumentar 1 hora de vida? Qual de nós? E por que se preocupar com a roupa? Observe como crescem os lírios do campo. Não trabalham nem fazem roupas, e no entanto, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como eles. E se Deus veste com tamanha beleza as flores silvestres que hoje estão aqui e amanhã são lançadas ao fogo, não será muito mais generoso com vocês, homens de pequena fé? Meu Deus, você não se constrange. Portanto, não se preocupe dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Essas coisas ocupam o pensamento de pagãos, mas o seu Pai Celestial já sabe o que você precisa. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas lhes serão dadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Basta para hoje os problemas desse dia. Meu Deus, gente. Dá uma nota aí, sei lá qual. Lá maior. Eu sempre quis fazer isso. É porque de verdade eu não sei mais nem o que falar. Depois disso aqui eu não sei nem mais o que falar. Dá um lá maior aí, louvor, sobe aí, porque de verdade a pobre Marcela aqui não sabe nem o que dizer. Olha as promessas que está aqui. Então vamos dar um lá, um sol, um todos aí, do ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Mas vamos, querido, de alguma forma entender que as promessas estão aqui. Que Jesus tem cuidado de você e da sua casa. Penteia o cabelo, coloca um sorriso no rosto. Traz a responsabilidade para você, mas caminha agora. Rumo àquilo que Jesus quer fazer em você. Na sua família, na sua casa. E começa a dizer santo. E começa a dizer o quanto Ele é grande, fiel e verdadeiro. Começa a desapegar daquilo que tem roubado o seu coração. Começa a dizer não para aquelas injustiças que você cria. E começa a se tornar a solução de todas as coisas. Porque o Senhor é bom. Para cada dia cabe o seu mal. E hoje, Ele tem um pão, uma porção, para te entregar. E amanhã haverá uma porção nova, um pão novo. Então receba do novo de Deus. Tá difícil, pastora? Receba do novo de Deus. Receba da paixão de Deus. Porque todos os dias Ele vai suprir o seu emocional, o seu espiritual. A sua carne, todas as áreas da sua vida será suprida se você entender que você precisa morrer e é por Ele. E é por Ele, amém? Jesus, nós entregamos nessa manhã os nossos corações. Nós entregamos as nossas vidas, as nossas paixões, os nossos desejos. E pedimos que, Senhor, continua fazendo dentro de nós, cada dia mais, Senhor. Em nome de Jesus.